A gente perdeu lá depois pro Bahia. Isso. A gente perdeu pro Emelec no primeiro jogo. Era porrada dia, tarde e noite. Invenção, trazer português, comissão técnica maluca, não sei o que, não sei o que lá. Apanhei bem. Bem-vindos ao Corte do Barba, canal oficial de cortes do BarbaCast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Que eu estava ainda no cargo, acabaria a minha gestão em 19, e aí eu achava que se eu pudesse, eu queria voltar ao futebol aí depois de um bom tempo. Eu achava que estava na hora de Ainda voltar. bem. Ainda bem. E aí você voltou. Beleza, vocês ganharam a eleição e tudo mais. Aí, né, mudou-se. Eu vi bastante do Coluna, da sua participação do Coluna. Eu não queria ficar repetindo pergunta, mas assim, tem algumas coisas que são... Não, mas isso é do jogo, isso aí São perguntas de óbvio que tem que ser feitas. E ali naquele momento era o Dorival o técnico, né? Vocês decidem pelo Abel, né? Assim, uma decisão que foi até de certo ponto criticada, mas ao mesmo tempo que ela foi criticada, o Abel foi campeão da Florida Cup, foi campeão carioca, né? Mas na época, eu lembro que vocês, além de trazer o Abel, vocês também foram atrás de alguns nomes que acho que deram certo, né? Tal de Gabriel, tal de Arrasca. Acho que o Gabriel foi o nome que eu mais briguei, né? O Arrascaeta já era mais... Quem é que não queria o Arrascaeta? Tem que prender o cara que não queria o Arrascaeta, né? Tem que prender. Assim, o Arrascaeta o cara tá aí, vai para uma Copa do Mundo. Mais uma Copa do Mundo. Acho que vai ser titular, né? Uhum. Ele na outra... nem na outra. Nesse ciclo, ele começou a ser titular, eu acho que de 2 anos para cá. Ele não pegou o ciclo todo como titular. Sim. Até trocou técnico lá. Eu não sei, nem eu não quero aqui me estender para não falar besteira. Uhum. Mas eu acredito que ele chega, mais do que nunca, como titular da seleção uruguaia. A gente vai em cima do Gabriel, do Gabigol, Rodrigo Caio. A gente fez grandes contratações. Grandíssimas, claro. E aí começou um grande ano que acho que a gente acertou bastante nas contratações. Sim. E mais um título brasileiro. Mas calma. Quero falar sobre o Abel. Porque a gente vai chegar, porque esse ano é extenso, né? Tem muita coisa que acontece nesse ano. Eu lembro que quando vocês contrataram o Abel e começaram a fazer as contratações ali dos jogadores, do Arrasca, do Gabi, do Bruno e tal, saiu na imprensa, eu não lembro, mas acho que ele declarou que eram jogadores que ele não tinha pedido. Como se ele tivesse... Tipo, acho que ele foi perguntado se seriam titulares ou não, alguma coisa nesse sentido. E ele argumentou que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu tiver, o chat pode corrigir aí. Tinha dito que ele não tinha pedido esses jogadores e provavelmente por isso eles iam entrando aos poucos. Como é que era essa relação? Tipo assim, é óbvio que são nomes que é impossível você não achar que são bons nomes. Mas como é que foi isso? Sim, mas uma coisa é você trazer um jogador que não foi pedido pelo técnico, outra coisa é você trazer um jogador que foi vetado pelo técnico. Claro. São duas coisas bem diferentes. E os jogadores chegaram, o Gabriel, de fato, foi um pouquinho mais difícil o convencimento, mas eu acho que a gente estava certo. Pô, óbvio. E no Arrascaeta, mais uma vez, eu acho que o Arrascaeta ele já trazia algumas certezas, né, maiores do que as outras contratações. O Abel gosta muito do Bruno Henrique, queria muito o Bruno Henrique, na época, queria. A gente entendia que era um bom jogador, mas assim, queria muito
Então eu acho que é isso. Quando você está trabalhando em equipe, um analisa um pouco mais do que o outro. É evidente que o tiro final ele tem que ser, o gatilho tem que ser apertado por alguém, entendeu? E falar que o Abel não deu certo no Flamengo, eu acho que... Eu não falei. Sim, não tô mas falando eu concordo, você. sim. Eu acho que é um pouquinho... Ele disputou o Campeonato Carioca, ganhou. Disputou a fase classificatória da Copa do Brasil. Acho que passamos um jogo, não me recordo. Libertadores. E a Libertadores. Então, sim. Por circunstâncias A ou B, teve que sair ou saiu, é uma outra situação. Sim. Mas falar que ele deu errado no Flamengo, não concordo. Não, também não. Acho que para dar errado no Flamengo, a gente já viu outros que deram errado no Flamengo. E aí, cara, vocês trouxeram o Jorge Jesus. Conta um pouco de como foi essa, digamos, eu não vou dizer descoberta, porque não foi uma descoberta, mas eu vi você falando que ninguém conhecia tanto o Jorge Jesus aqui no Brasil. Eu tenho dupla nacionalidade, já falei isso, Rafael. Eu tenho dupla nacionalidade, eu conheço bem o futebol português e conhecia o Jorge Jesus, não pessoalmente, mas eu conhecia bem o mecanismo ali do futebol português. A gente entendeu em determinado momento que deveria fazer uma contratação fora, no exterior, e a melhor adaptação, ou a adaptação mais rápida que se tem, é até pela língua, por razões óbvias em relação à língua, a gente entendeu que deveria contratar uma comissão técnica e um técnico português, e a gente contratou o Jorge Jesus. Muita conversa fiada de A, B ou C aí, mas pode ter certeza que... Pode perguntar para ele. Eu acho que a melhor pessoa para perguntar, eu acho que não sou eu. A melhor pessoa para perguntar em relação a Jorge Jesus é perguntar para o Jorge. Jorge, quem é que foi lá? Como é que foi a história? Ele sabe bem. Enfim, mas isso passou, o Jorge deu certo. O Jorge também deu muito certo. Claro. Mas no começo apanhei bem, Rafael. Eu lembro. Apanhei bem. Quando ele botou o Rodinei e o Rafinha. Botou o Rafinha na frente do Relé. A gente perdeu lá depois pro Bahia. Isso. A gente perdeu pro Emelec no primeiro jogo. Era porrada dia, tarde e noite. Invenção, trazer português, comissão técnica maluca, não sei o que lá. Apanhei bem. Depois deu certo. Foi sorte. Que nem 2009. Você tem muita sorte, então, né? Sempre tive muita sorte no futebol. Eu vou falar porque eu não posso perder essa oportunidade, que eu sempre falo, mas eu tenho que... Do mesmo jeito que nego me espeta, eu também tenho que falar. Eu disputei como vice-presidente 4 vezes o Campeonato Brasileiro. Ganhei 3 e uma fiquei em segundo lugar. Nessas 3 que eu ganhei com 3 técnicos e 3 comissões técnicas diferentes. Ganhei uma com o Rogério Ceni, ganhei uma com o Jorge Jesus e ganhei uma com o Andrade. Tá bom. E esse ano com o Dorival? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Eu espero que sim. Eu também não gosto de falar essas coisas antes de acontecer. Mas assim, eu lembro que quando ele veio, houve uma expectativa, porque ele é um cara que tem... Ele não é um cara fácil. Tem. O Jorge Jesus, assim, ele tem uma personalidade muito forte, né? E aí, assim, a gente tem um elenco também com uma personalidade forte. Todo mundo falou assim, não sei se, sei lá, de repente... E eu lembro que o Júlio César, todo mundo fala muito que o Júlio César também ajudou bastante ali, porque tinha encerrado a carreira, então conhecia muita gente dali. Como é que foi essa chegada assim dele? O primeiro Jorge Jesus que chegou no Brasil não tem nada a ver com o Jorge Jesus que diziam que ele era lá em Portugal. Claro. Para deixar isso claro. Uhum. Jorge Jesus é sempre daquele jeito dele... mas sempre foi muito habilidoso. Muito mais habilidoso do que a pessoa dura que as pessoas acham que ele é. Uhum. Ou que ele foi. Lógico que em alguns momentos a cultura, a própria até a personalidade dele avança nessa situação aí, mas ele era um cara de composição, um cara derrubava treino toda hora, ganhava o jogo, derrubava um treinozinho no outro dia. Sabia administrar. Sabia administrar. É que a imprensa não falava porra nenhuma porque estava ganhando. Entendeu? Claro. Mas, assim, isso é do jogo.
e saía do jogo. Isso aí também é gestão de vestiário. E quando tinha que apertar também, apertava. Flamengo caiu nas oitavas finais da Copa do Brasil. Isso. Então, quando cai nas oitavas da Copa do Brasil, tu já tem alguns jogos a menos. O Flamengo teve, com o Jorge Jesus, uma intertemporada de quase 35 dias, porque tinha parado para a Copa América. Isso aí possibilita você chegar a fazer um treinamento muito mais específico, muito mais forte, para que você acabe a temporada de uma maneira mais firme, mais em pé. Então, assim, tem vários aspectos que são desassociados, às vezes, quando você quer fazer de certas críticas, que eu entendo também. Você sabe que eu convivo bem com as críticas. Eu não sou... Você vê aí quantas vezes... Eu, às vezes, sou duro em alguma resposta, mas eu sou um cara que eu convivo muito bem com as críticas. Né? Pelo menos eu acho isso. Enfim, e a gente teve aí uma passada... uma grande passada com o Jorge. A gente vai para um final de Brasileiro em que a gente praticamente resolveu o problema antes da grande final da Libertadores, né, quando a gente ganha do Grêmio lá. E, se não me engano, o Palmeiras empata com o Bahia. Se não me recordo, eu acho que foi isso, se não me engano. E aí o Flamengo vai para a grande final da Libertadores, e quando volta, a gente dentro do ônibus acompanha o jogo do Grêmio, do Palmeiras, se não me engano, e aí empatou com o Grêmio, e aí já não conseguia mais alcançar a gente comemorou na volta do ônibus para a Libertadores. O trio elétrico, que maravilha. E você também fez uma janela do meio do ano importante, né? Nessa época. Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari. Pois é, cara. Como é que você... Ali, beleza, no início do ano, você trouxe nomes que... Porra. E esse ano aí, teve o acidente do Ninho. Sim. O presidente Landim com 34 dias de gestão, sem as pessoas se conhecerem tanto. Que é diferente você ter um acidente dessa magnitude, conhecendo como é que é a ação do outro vice-presidente, se conhecendo, e outra numa situação de 34 dias de gestão. Foram momentos difíceis, foram momentos que duravam muito mais do que 24 horas o dia, mas que não se superou, né? Porque as mortes nunca serão superadas, mas esportivamente a gente tinha que seguir em frente. Foi uma gangorra ali, que no início do ano realmente teve esse gravíssimo problema, mas vocês, assim, no final do ano conseguiram dar essas alegrias para a torcida, ainda, claro, muito triste pelo que tinha acontecido, óbvio, e esse buraco sempre vai ficar, não tem jeito, a torcida, né, todo jogo com 10 minutos canta o nome deles e tudo mais, então, assim, é uma homenagem bonita. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a janela do início do ano é uma janela fácil de você prever, porque eram grandes jogadores, né? Era o Arrascaeta, todo mundo sabia quem era, o Bruno Henrique, que tinha vindo num ano meio complicado, porque teve a lesão dele no olho. Verdade. Mas era um grande jogador e todo mundo sabia disso, e o Gabi também, né? Mas esses, assim, o Rafinha e o Felipe... O Rafinha era para ter vindo no início do ano, né? Não sei o que no Rafinha a gente tentou no início do ano, mas ele tinha mais 6 meses de contrato com o Bayern de Munique. E ele queria acabar a temporada no Bayern, o Bayern também não queria liberar ele. Então a gente já tinha gasto uma quantidade de dinheiro nessas aquisições aí, em que apertava muito a gente na época. E a gente fez a opção de
Postergar. De postergar, Sim. não nem postergar. Era uma decisão, Rafa, as pessoas não entendem isso. Era uma decisão de vida do Rafinha na época. Ele tinha 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique. E aí, ele é alemão, tem dupla nacionalidade. Então, para ele convencer ele para cá, você tinha que dar algumas certezas para ele, ou então apresentar algumas situações que deixassem ele confortável. Foi isso que aconteceu e a gente conseguiu a contratação dele e do Felipe Luiz também. Tá, o pessoal tá falando do áudio aí. Tô vendo aqui. Tá vendo? Quer que ele fale? Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.